Galera, se liga que nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas certificações. Já estão algumas aqui na parede, porém tem algumas que ainda estão no meu e-mail, tem algumas que estão arquivadas, enfim. E eu vou dizer sobre os cursos que eu tenho, tá? Sobre todas as certificações e formações, especializações, seja como você queira chamar, tá bom? Então, vem aí que a gente vai começar uma série bem legal, com conteúdo bem bacana, voltado para aquilo que eu sou formado, tá? Então, vem aí. Fala galera, eu sou o Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então nesse vídeo vou falar sobre algumas certificações que eu tenho, tá? Como eu comecei a entrar no mundo de desenvolvimento e enfim, como que essa vida começou a fazer sentido para mim. Certamente para quem me segue já há algum tempo sabe que eu tive complicações há muito tempo atrás com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. E eu precisava me libertar disso, né? Logicamente, eu fiquei um tempão sofrendo esses sintomas, essas consequências dos meus pensamentos aleatórios, pensamento disfuncional, né? E tudo que eu passei, tudo que eu vivi, enfim, toda a minha história. Chegou um momento que aconteceram coisas que eu não consegui lidar, digamos assim. E tudo isso fez com que eu ficasse doente fisicamente, né? Eticamente, moralmente, psicologicamente, enfim. E quando eu me vi doente, né, me vi tomando remédio controlado, quando eu me vi realmente tendo crises intensas, tendo pensamentos de suicídio, sabe? E várias coisas que eu não conseguia lidar, eu comecei a pensar sobre como as pessoas pensam diferente, sobre o porquê que as pessoas pensam diferente, sobre o porquê que as pessoas agem de forma diferente, por que eu estava sentindo tudo aquilo por causa de uma separação, tá? Na época, por que eu estava sofrendo e tinha pessoas que não sofriam, por que tinha pessoas que se relacionavam e acabavam e já estavam vivendo uma outra vida e já estavam felizes fazendo outras coisas, enfim. A minha grande dúvida era por quê? Por que que eu sofro e as pessoas não sofrem? Por que que alguns caras, alguns homens, quando terminam já estão com outra pessoa, já estão vivendo outra realidade, estão saindo, se divertindo e eu não consigo fazer isso? E aí, disso, eu comecei a pensar sobre como eu pensava, como eu raciocinava, como a minha mente trazia as informações, como que uma pessoa tinha o mesmo convívio que eu, teve as mesmas experiências, os mesmos jeito de viver, os mesmos ensinos, mas mesmo tendo as mesmas referências, os mesmos exemplos, tinha resultados diferentes, pensava diferente, fazia coisas diferentes e eu até aquele momento não tinha conseguido e estava sofrendo, né? Então a grande sacada foi essa e aí eu quis descobrir isso, então eu comecei a fazer psicologia, fiz por um tempo, bem pouco tempo, mas estudei alguma coisa sobre a área cognitiva, né? Psicologia comportamental, perfil comportamental, alguma coisa assim. E fui entender muito tempo depois, tá? Isso foi em 2014, 2015, e aí de 2014 até 2015, 2016 eu fui lendo sobre desenvolvimento, fui vendo sobre a mente humana, mas coisas superficiais, tá? Pela internet, nada de muito sério. E aí pensei em fazer uma faculdade de psicologia, mas na época eu não tinha condições. Então eu falei, tem como pagar uma faculdade, e também aonde eu morava na época era distante, né, de 1 hora, 2 horas a faculdade, e então para mim era um complicador grande assim, né? Enfim, aí eu comecei a estudar pela internet, fiz alguns cursos, algumas coisas, na verdade assim, mais tipo de forma técnica, de forma rápida, tá? Sem especialização, sem nada. Mas uma coisa muito legal que eu aprendi na época foi coaching. E eu comecei a ver, né, tipo, na época eu vi alguns caras falando sobre coaching, sobre desenvolvimento, sobre como você pode ter resultados e tal. E eu transferi isso tudo para a minha realidade, né, como eu poderia ter resultados emocionais positivos, né. Na época eu vi alguns estudos sobre como você melhorar sua empresa, melhorar sua vida, em algumas áreas da sua vida e tal, mas não especificamente na área emocional, né, no sentido de relações e tal. Mas enfim, comecei esses estudos e aí fui aprofundando, até que em 2016, isso foi em 2014, então até o final de 2014, teve um acontecimento em 2013 e eu fiquei muito mal esse ano todo, 2014 também, quando foi em 2015, terceiro, quarto mês do ano de 2014, eu comecei a pensar sobre, né?
ver as pessoas felizes, ver as pessoas saindo, se divertindo e eu triste ainda. E, enfim, não tinha como recuperar o que eu já tinha perdido, agora era superar. E eu não sabia como superar, então fui fazer esses estudos, né, pela internet. Eu lembro que eu busquei no Google, né, como superar um relacionamento, como viver melhor, como ter uma vida tranquila, como parar de tomar remédio, essas coisas assim. E, fui aí, aprender sobre coaching, aprendi algumas coisas, achei interessante, enfim, mas não me especializei na área, só algo para passar o tempo ali, para eu poder melhorar de alguma forma, tá? Essa foi a primeira atitude que eu tive. Com o passar dos dias, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu fui melhorando, porque as pessoas que ensinam na internet, né, assim como eu, como está no meu canal aí, aprendem as coisas e vão falando as técnicas, vão ajudando, né, as outras pessoas e tal. E eu comecei a fazer as mesmas coisas, comecei a ver as técnicas e comecei a usar, e começou a fazer muito efeito em mim. E eu comecei a perceber que eu estava esquecendo a pessoa, que eu já estava começando a querer sair, começando a estar melhor e tal. E isso tudo me fez pensar assim, poxa, eu vou entrar nessa área, eu vou começar a ver o mundo de forma diferente, vou tentar pelo menos, né? E foi o que aconteceu. Eu lembro que em 2014, 2015 eu fui estudando aos poucos, aí comecei a trabalhar, comecei a restabelecer a minha vida, né? Na época do que tudo aconteceu, eu estava em Curitiba, e nessa época que eu estava restabelecendo a minha vida, eu estava em outra cidade, né? E aí, enfim, foram 2 anos aí, 2 anos e meio, entre depressão, entre crises, entre querer rever e recomeçar, até que eu começo a ficar muito bem, começo a aplicar algumas técnicas de coaching, começo a aplicar algumas técnicas que eu nem sabia o que era exatamente, mas que fazia efeito e funcionava para mim, e eu começo a ficar bem. A partir dali veio um start na minha cabeça de, putz, eu vou fazer desenvolvimento, eu vou aprender por que essas técnicas funcionam e tal, né? E estando bem, eu voltei para Curitiba, fui restabelecer contato com a minha ex-mulher, porque eu tenho um filho, né? Tá aqui, ó, o gatão, o Davi, e aquele tinha 3 meses só, olha só. Agora ele tá com 10 anos já, 9, 10 anos, vai fazer 10 anos agora, né? O 9 vai fazer 10. Enfim, e eu fui restabelecer contato com ele, porque eu tinha... estando doente, eu não conseguia ficar perto da minha ex, não conseguia ficar perto dele, eu sofria demais, e aí, enfim, fui dar esse tempo de 2 anos e meio, nesse tempo eu fiquei longe dele, e aí eu fui restabelecer contato, porque agora eu estava bem para fazer isso. E foi o que eu fiz, voltei para Curitiba, restabeleci contato e tal, e uma vez que eu voltei para Curitiba, estava recomeçando minha vida, estava muito bem, surgiu na minha cabeça a ideia de, poxa, agora eu vou estudar realmente sobre desenvolvimento, eu vou estudar realmente sobre coaching e ver o que isso tem de tão legal assim. E aí eu fiz a minha primeira especialização, tá? Na verdade, assim, ó, quando você decide fazer alguma coisa realmente da sua vida, quando você decide que quer mudar, né? Hoje eu sei disso, na época eu não sabia, mas quando você decide que quer mudar, as coisas começam a acontecer na sua volta para que você comece a se restabelecer, para que comece a melhorar a sua vida. E eu queria estar bem, eu queria melhorar. E aí eu conheci um professor de inglês que me apresentou uma coach, né, que era formada em coaching e tal, e tinha uma escola de coaching na época. E essa professora fez comigo 8 sessões, tá? Então eu iniciei assim, fazendo 8 sessões de terapia, né, digamos assim, de processo de coaching na época, né? E fiz as 8 sessões, descobri muita coisa sobre os meus valores, sobre as minhas crenças, sobre a minha vida, sobre tudo as estratégias que eu poderia usar para melhorar de vida, para mudar de forma de pensar, forma de sentir as coisas, enfim. E aí eu fiz esse processo, 8 sessões, e a partir desse processo, essa pessoa tinha uma escola de coaching, tá? E me convidou para fazer uma formação em coaching. Ela falou que eu tinha tudo a ver, que eu gostava de conversar e tudo mais, e que eu tinha tudo a ver com a ideia deles, né, de ser um coach e tal, e ainda poderia ganhar dinheiro com isso. Achei foda, né, porque eu falei, cara, eu posso ajudar as pessoas a ainda ganhar dinheiro com isso, né. E eu tenho um espírito de contribuição muito grande, sempre tive, né. Eu só não sabia usar isso ao meu favor. E enfim, aí o que aconteceu, galera? Eu fui para essa escola, eu fiz a minha primeira certificação, tá? Que foi em perfil comportamental. Eu aprendi sobre o perfil comportamental, o perfil psicológico das pessoas, e tem um teste que a gente faz e tal, para poder ajudar a pessoa através do perfil comportamental dela. Foi a primeira certificação dentro dessa escola de coaching, tá? Depois eu fiz coaching pessoal, porque toda a ideia do desenvolvimento é você usar em você, usando em você vê que funciona, e aí você usa nas outras pessoas, e aí você vê que realmente é bom e que o negócio é foda demais. Enfim, e aí eu fiz coaching pessoal,
fui usar as técnicas de coaching, aprender para mudar a minha vida, para mudar aquilo que eu já estava mudando e melhorar aquilo que eu já estava sendo, tá? E aí eu fiz coaching pessoal e aí depois me interessei em fazer coaching profissional, que é você aprender técnicas para ajudar agora as outras pessoas. Então fiz a formação de coaching profissional daí e fui ajudar algumas pessoas. Eu lembro que na época, no curso de coaching, falaram sobre hipnose, falaram sobre PNL, mas eu não fui a fundo. Eu só fiz curso de coaching, né? Eu não sabia sobre tudo que eu sei hoje, né? Afinal, tudo tá basicamente no mesmo contexto, né? Coaching, PNL, hipnose e tal. Tem toda uma ligação, né, na história de tudo isso, mas eu não sabia na época. Então, enfim, fiz perfil comportamental, fiz coaching pessoal, daí fiz coaching profissional e comecei aos pouquinhos a atuar na área. Na época eu tocava na noite, cantava e tal, né? Eu comecei a atuar na área de coaching e atendia algumas pessoas, ajudava algumas pessoas indiretamente, enfim, não cobrava e tal, até que eu consegui a minha primeira pessoa para ajudar, realmente, pago e tal, e eu falei, cara, isso é muito da hora, eu apresentar técnicas, conceitos que vão transformar a vida das pessoas, nossa, é muito interessante. Só que na época, como eu era inexperiente, eu usava de 5, 10, 20 sessões, né? Era tipo de 0 a 10 sessões, por exemplo, para você mudar alguma coisa, para você ajudar de fato as pessoas. Tinha um segmento de técnicas que eu tinha que usar, né? Enfim, e aí depois disso, estudando ainda, trabalhando com isso, eu fui mudando, fui transferindo, né? Tipo, a minha forma de pensar, a minha forma de viver, fui mudando de carreira e até que eu assumi que, tipo, eu falei, vou fazer isso da vida, tá? E aí fiz algumas parcerias, enfim, e abri alguns escritórios, fiz algumas parcerias, tá? Comecei a atender. Mas, no meio do percurso, você vai conhecendo as pessoas, você vai fazendo amizades e tal. E aí eu conheci uma pessoa que falou sobre programação neurolinguística. Eu falei, o que é isso, né? Daí, essa pessoa me disse assim, não, tá dentro da estrutura do coaching também, tem algumas técnicas de coaching que são PNL e tal, mas que eles não falam muito, né? Mas, enfim, mas a essência da programação neurolinguística é a sua mentalidade, as programações que você tem, né? A linguagem que você tem interna dos seus pensamentos, das suas emoções e tal, como você lida com você mesmo, como você conhecer, né, a sua mentalidade e tudo mais, através das programações que você já tem, né? A ideia da PNL é que você já tem informações, né, na sua mente subconsciente já pré-instaladas, da hipnose também é assim, que comandam a sua vida, que comandam as suas atitudes, né? Você tem comportamentos a partir das ensinamentos e aprendizados que você já teve. É isso que eu falo muito nesse canal. E foi dessa época que eu aprendi isso. Enfim, e aí disso eu falei, cara, eu quero aprender PNL. E aí o curso na época de PNL era muito caro, então eu comecei a fazer o curso realmente, né, tipo, digamos assim, de PNL na essência, era muito caro, e eu comecei a fazer pequenos cursos, né, de PNL aplicada à terapia, de introdução a PNL, essas coisas assim. E num desses cursos, alguém falou sobre hipnose, e eu falei, cara, hipnose ainda pode ser mais rápido ainda, a mudança de 10 sessões eu posso fazer 5, 2, 3, enfim, eu vou aprender hipnose. E aí fiz o meu primeiro curso de hipnose, que é um curso que você aprende, né? Somente a hipnotizar, aprende como funciona a mente humana, tal, como são as percepções e tudo mais, como que as pessoas têm as informações na sua mente, como você, de alguma forma, colocá-la em transe, enfim, tem todo um processo aí que a gente vai falar sobre isso depois, mas enfim, a ideia era colocar a pessoa em transe e modificar as informações e tal. Só que eu tive a sorte do meu primeiro curso de hipnose, galera, ser um professor que estudou numa escola muito conceituada de hipnose, e lá aprendeu também PNL, tá? E tinha feito curso com o Cláudio Lara, né? Para quem não sabe, eu tenho formação com o Cláudio Lara, né? Na CPNL, de Practitioner em PNL, né? Enfim, mas isso aconteceu muito depois, tá? Então, eu fiz o curso de hipnose com esse cara e ele me apresentou a PNL na essência, né? Ele falou assim, olha, tem um cara que dá um curso muito legal de PNL que trabalha com o Richard Bandler, que é o criador da PNL. Eu falei, meu, que demais, eu quero aprender mais sobre isso, quero fazer mais essas coisas. E com o tempo, trabalhando, daí eu comecei a trabalhar com hipnose, comecei a fazer eventos, né? Comecei pra rua, fazer hipnose, street hipnose, comecei a fazer coisas tipo hipnose de palco, né? Comecei a fazer eventos de tatuagem, onde a gente removia a dor para a pessoa fazer as tatuagens sem dor, enfim. Isso tudo foi me dando tipo uma autoridade, um conhecimento, e as pessoas foram conhecendo o meu trabalho, enfim. Aí eu me identifiquei com a hipnose e com a PNL em si, e usava muito pouco as técnicas mais
antigas ali, digamos assim, do tempo que eu aprendi coaching. Mas enfim, usava um pouco de tudo, tá? Mas PNL e hipnose era o que eu mais usava, tá? E aí eu fiz um curso, além disso, de PNL, um curso um pouquinho melhor com alguém que também tinha feito com o Cláudio Lara. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, eu preciso fazer o Practitioner em PNL, que é o praticante de PNL. Você vai no Practitioner aprender as técnicas quais você pode usar na sua vida de forma emocional, que vai mudar e vai fazer com que você tenha mais resultados mais rápidos, né? Enfim. E o tempo foi passando, eu fui trabalhando com hipnose, fui trabalhando com programação neurolinguística da maneira que eu sabia, ainda muito pequena, até que fiz vários cursos, alguns deles estão aqui, ó, vários cursos de PNL, vários cursos de hipnose, hipnose clínica, hipnose voltada à terapia, PNL clínica, PNL e linguagem na terapia, enfim, várias coisas assim, linguagem ericksoniana e tudo mais. A gente vai falar mais sobre isso, você vai entender, tá? A ideia aqui é somente fazer um catadão das minhas certificações e o que eu até hoje tenho de formação na minha vida, tá? Enfim, e aí até que chegou o grande dia, cara, que eu consegui fazer, juntei uma grana e consegui fazer o Practitioner em PNL. Fui para São Paulo, fiquei lá um tempo em São Paulo e fiz com o Cláudio Lara, que trabalha com o Richard Bandler. Então a minha certificação em Practitioner em PNL é licenciada pelo Richard Bandler. Isso foi a maior coisa que eu fiz na minha vida até hoje, né? Pensa, uma certificação em que o Richard Bandler assina, cara, chancela inglesa. Foi demais, tá? Mas todas essas certificações que eu tenho, todos esses cursos, foram significativos para mim, foram conhecimentos que mudaram a minha vida, que fizeram fazer uma transição de carreira, que me fizeram hoje abrir a minha clínica, me fizeram hoje a ter o meu espaço, me fizeram hoje a ter confiança de atender, de conversar com as pessoas, né? Enfim, então essas até então são as minhas certificações. Agora para esse ano ou para ano que vem eu vou fazer o Trainer em PNL, tá? Que é mais um curso aí fodástico de PNL para poder fazer outros tipos de eventos, outros tipos de formações, dar outros tipos de aula, enfim. Mas, atualmente, então, eu estou com a minha clínica, tenho esses cursos, né, de perfil comportamental, coach pessoal profissional, vários de PNL, vários de hipnose, o de hipnose terapia, hipnose clínica e também, né, o de Practitioner em PNL, né? E agora o último vai ser Trainer, e aí, o céu é o limite e tamo junto. Então é isso, essas são as minhas certificações, algumas das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço, e só estou falando isso porque eu quero começar a compartilhar com vocês de uma forma mais profissional aqui, algumas técnicas e tal, tem alguns conteúdos que eu estou criando para poder disponibilizar gratuito para vocês. Esse canal aqui é só os meus 10%, né, como se fosse meu dízimo para o universo tudo que eu aprendi que fez bem pra mim, eu tô compartilhando com vocês aqui nas técnicas para ajudar vocês também, tá? Então é isso, essas são as minhas certificações, um pouco do que eu gosto de fazer, um pouco do que eu já fiz na minha vida e pretendo fazer muito mais coisa e logo vai ter novidades aí pra vocês, tá bom? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você esteja se cuidando, esteja bem, espero que você também cuide das áreas da sua vida que tem que ter atenção, que você possa buscar aí alternativas e técnicas e conceitos para que você possa melhorar de vida e ter uma vida incrível, aquela vida que você merece, porque você nasceu para ser feliz e merece ser feliz, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas suas, que tenha ajudado você de alguma forma, que possa te impulsionar e te encorajar a começar também a ter conhecimento sobre a sua mente, como que você vive a sua vida e como que você pode melhorar de vida, tá bom? É isso, forte abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!